parte que diz: então apregoei ele um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho direito para nós e para os nossos filhos. Queridos, vamos um pouquinho de família hoje, né? Nós vamos entrar em matéria nova aqui no capítulo 9. Em nome de Jesus, nós temos que tomar muito cuidado ao misturarmos as coisas santas de Deus com as coisas que o mundo oferece. As famílias estão todas contaminadas e muitas vezes a fé ela acaba sendo contaminada também. O povo de Israel aqui, né, domingo eu falei muito sobre a santificação, lembra? Eu falei sobre o banheiro, né, eu falei que Deus gosta das coisas limpinhas. Então, irmãos, presta atenção aqui. Então Deus não gosta de sujeira, de nenhum tipo, desde a sujeira física, mas principalmente a sujeira espiritual. Então o que acontece? A maioria do povo de Deus nos dias de hoje, na atualidade, não nasceu em berço de ouro. Quando eu digo berço de ouro, não estou falando financeiro não, tá? Para mim o maior berço de ouro é nascer já dentro da palavra. A maioria das famílias já chegaram prontas até Jesus. Muitas tinham muitas práticas antigas, né? Aqueles que vieram de práticas pagãs, tem outros que vieram de feitiçarias, tem outros que vieram de idolatria, tem gente que veio até do ateísmo, tá? A pessoa que não cria em Deus, não cria em nada, e teve um encontro ali com Jesus e começou uma caminhada de fé. Mas o que acontece? Às vezes, na maioria das vezes, é um só que vem da família. É aquele que começa ali a levar a carga da família nas costas, a orar pela família para que todos venham a se libertar. E às vezes essa carga fica muito puxada, porque nós estamos lidando com coisas espirituais e bagagens antigas. O povo de Israel, o que aconteceu aqui? O povo de Israel fez uma mistura, irmãos. Deus separou o povo dele em santidade e o povo começou a se misturar com quem não devia. Já viu aquele ditado? Quem se mistura com o porco, farelo, come? Né? Infelizmente, hoje em dia, as más conversações, como o apóstolo Paulo diz que corrompe os bons costumes e corrompe mesmo. Às vezes faz a pessoa tomar aquela atitude precipitada, como eu falei na semana passada, faz o outro matar o próprio filho, cozinhar para depois comer, né? Nós vimos tudo isso na semana passada. Então, a família, ela vem contaminada. E cabe àquele que veio primeiro levar a salvação para os outros como carcereiro. Carcereiro pedindo luz para Paulo e Silas e desejou: Senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? O que Paulo diz para ele? Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Então a obra de Deus, ela começa em nós. E o Senhor nos dá um poder, irmãos, maravilhoso nas mãos para começar essa obra. A Bíblia diz, né, que Neemias começou a construção dos muros de Jerusalém sozinho, né? Se colocou diante de Deus e falou: Senhor, eis-me aqui, vou lá restaurar, porque está tudo quebrado, está tudo queimado. E aí, naquilo que ele foi, Deus começou a colocar oportunidades e pessoas ao lado dele para batalhar com ele. Talvez você diga: pastor, na minha casa só eu estou na igreja, só eu que oro, só eu que busco. Talvez a sua casa é só você. Mas quando você chega no ambiente espiritual da casa de Deus, tem outros irmãos com você no mesmo propósito. Eu estou aqui hoje para buscar da minha família. Você está aqui hoje para buscar a minha família, então você não está sozinho mais. Deus começa a colocar pessoas para você unir a fé. Então o que acontece? Essa muita mistura acaba afetando o nosso lar, porque nós começamos a trilhar um caminho certo e a nossa casa já é acostumada no caminho errado. Aí você vai falar: olha, você tem que largar essa bebida. Bebi a minha vida inteira. Não se mete com isso não, né? Já viu o caso assim?
Ó, você tem que largar a idolatria. Não, desde que eu conheço, essa é a minha fé, e a minha fé não muda. Então as famílias já estão contaminadas por causa das sementes também. Mas Deus quer que a gente tenha sementes boas. Amém? Vamos entrar em matéria nova? Capítulo 9, versículo 2. Eu vou ir explicando direitinho, e aí vai ficar mais fácil para você entender. Capítulo 9, versículo 2. E diz assim: porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Então o erro do povo, irmãos, foi estar misturando coisa santa com coisa errada. Aquele povo era um povo separado. Nós temos que entender, não é que nós somos melhores que os outros, não é isso. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos separados. As nossas práticas, o nosso viver já não pode ser como antes, porque ele diz que faz tudo novo. Então, se ele faz tudo novo, por que eu tenho que habitar naquilo que é velho? Eu tenho que deixar as coisas que atrás ficam. Então, se eu tinha a prática de idolatria, eu não posso trazer isso para os meus dias. Se eu tinha a prática da bebedice, eu não posso trazer isso para os meus dias. Então eu tenho que começar a limpar a eira, eu tenho que começar a limpar. Isaías diz: preparai o caminho para o Salvador passar. Olha que coisa interessante. Pastor, mas é uma batalha tão grande para mim sozinho. É uma batalha grande, mas você não está sozinho. O Senhor diz: eis que estou contigo todos os dias, não te deixarei e nem te desampararei. Olha que coisa interessante. Então o Esdras, ele entendeu que eles estavam naquela situação, e um dos motivos é que eles pegaram a semente santa e misturaram com os povos dessa terra. Irmãos, a semente santa hoje, a palavra de Deus, ela não pode, a fé que nós professamos nessa palavra, nessa semente santa, ela não pode ser misturada com hábitos antigos, né? Não tem. Antigamente, eu brinquei com os irmãos uns meses atrás. Antigamente a gente tinha muita prática de simpatia, né? Tinha simpatia para tudo, irmão. E todo mundo sabia fazer. Simpatia para a criança que tinha soluço. Arrancava essa malinha, mastigava, enrolava, na testa da criança. Ah, pastor, mas dava certo? Claro que dava, você acreditava naquilo, né? Então, mastigava, né? Aí tinha simpatia de não olhar, pegava aquele galho de arruda fedorento e fazia o quê? Colocava para a orelha. Aí o galho, porque saiu do pé e murchava, aí a pessoa tirava, olha aqui, ó, tudo tem velho nesse tipo de galho, chega a estar murcho. Irmãos, era tanta coisa. Ferradura atrás da porta, pé de coelho no chaveiro, né? Aquelas coisas que eram costume fazer, até coisas mais bravas mesmo. Né? Da pessoa pegar lá suor de cavalo, misturar com unha raspada, com cinza de cigarro, botar na cachaça para fazer a pessoa parar de beber. Eu já vivenciei isso, já vi fazer. E aí o que acontece? A pessoa bebia 3, 4, 5 vezes mais, piorava. Mas a nossa fé é aquela de subir uma montanha, lá naquela casinha onde tinha uma mulherzinha que orava para não olhar, orava para isso, orava para aquilo. Era a nossa prática. E aos nossos olhos é errado, igreja? Porque a gente foi ensinado assim. Nos dobrarmos diante de uma imagem, crendo que aquela imagem interceder por nós a Deus para recebermos um milagre. Era errado aos nossos olhos? Não. Por quê? Porque foi nos ensinado assim. Mas a partir do momento que nós conhecemos a semente santa, nós temos que mudar a nossa plantação. Eu não posso pegar uma semente santa e plantar no meio daquilo que é venenoso. O que vai acontecer? O veneno vai matar aquilo que é santo. Então nós temos que começar a nos separar. Mas como? Separar. Agora eu sou de Jesus, não conversa mais comigo não, que você é errado, eu sou certo. É assim? Não. É espiritualmente. Tirar diante dos nossos olhos aquilo que é mal.
A Bíblia diz, olha só que coisa interessante. Por onde que vem a fé, igreja? Pelo ouvir e o ouvir a palavra. Amém? Então, quando nós não separamos os nossos ouvidos para ouvir a Deus, a gente começa a ouvir o quê? A multidão. Vai lá, faz aquela simpatia que vai dar certo. Vai lá, aí começa as práticas até mais terríveis, né? Vai lá, faz o voodoo que dá certo. Faz a mandinga que dá certo. Faz aquele outro lá que dá certo. Paga aquela promessa que dá certo. E tantas outras práticas que se tem. Ela começa a dar ouvidos àquilo que lhe é ensinado. E muitas vezes o que é ensinado, errado. Aos olhos dela, eu estou fazendo o melhor pela minha casa. Como eu falei na quarta-feira passada, um dos moços que morreram naquela operação no Rio de Janeiro, antes de morrer, ele gravou um vídeo dizendo que socorre aqui em cima, que a polícia está sumindo, e eu só entrei nessa vida para dar o melhor para minha mãe. O ganho do dinheiro mais rápido, para tirar a mãe dele do sufoco. A intenção era boa? Era, mas era uma prática errada. Levou o quê? O fim foi um caminho de morte e a mãe de sofrimento. Então, olha só como os nossos ouvidos têm um papel super importante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Mas se eu começo a ouvir, eu vou estar fazendo outras práticas, contaminando a semente de fé que Deus está colocando no meu coração. Outra coisa que Jesus diz, que os nossos olhos, se eles forem bons, como é que vai estar o nosso corpo? Em luz. Mas se os nossos olhos forem maus, nosso corpo vai andar em trevas. Se eu não consigo ter um olhar para a semente da palavra de Deus, né? Salmo 26 diz isso, que ele era preciosa semente, andando chorando, voltará sem dúvida, colhendo com alegria. Olha que coisa interessante. Mas se os meus olhos não são bons, eu começo só a olhar o quê? Aquilo que é errado. Não, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui não tem jeito. Não, isso aqui não vai mudar nunca. Eu começo a trazer trevas no lugar de luz. Então o que o Moisés entendeu? Que o motivo daquela grande confusão, daquelas grandes perdas que estavam acontecendo lá com o povo de Deus, eram por causa de alianças erradas. Pactos errados. E falando em pactos, quantos de nós, né, aqui presentes, já não fizemos um pacto no passado? Ah, pastor, eu não fiz, mas meu antepassado fez. Está na sua linhagem. Talvez seu ancestral que você nem conheceu tinha uma prática pagã. Ah, pastor, mas isso foi ele, não é eu. O que eu tenho com isso? Está na linhagem, irmãos. O sangue, ele tem um papel muito importante na linhagem espiritual. E por isso que o sangue de Jesus precisou ser derramado. Porque alianças são feitas aonde? No sangue. Deus, ele visita as gerações. Então o que acontece? Também no nosso passado, muitos fizeram pactos. Pastor, eu até soube. Olha só. Está vendo só? A irmã que está falando que aos 3 anos de idade a mãe dela vestiu ela de preto para fazer um pacto da cor, ela não sabe o que é. Olha só, né? Não tinha nada a ver com a história. Não pediu. A senhora pediu para fazer aquilo? Mas está vendo como é que é o impacto da família dessa? Na minha família, irmãos, teve muitas dessas práticas, tanto das idólatras, né, de imagens, como de feitiçarias. E eu não tenho nada a ver, né? Por que eu tenho que pagar o pato da história? Mas a linhagem, irmãos, espiritual, ela vem e ela só pode ser quebrada com uma nova aliança de sangue. E qual é essa aliança? Com Cristo Jesus. Pastor, mas os sofrimentos que foram vindo, esse povo que sofreu, irmãos, por causa das práticas antigas. Isso é perigosíssimo. Pastor, lá atrás, acho que eu estou me lembrando que eu fiz alguma coisa, hein? Eu lembro que eu amarrei o Santo Antônio de cabeça para baixo. Isso. Eu vou te
tinha, peguei escondido. Eu li uma revistinha, olha só como é que é. Eu tinha que ter uns 11 anos de idade, olha lá o juízo que eu tenho. E minha avó, ela sempre foi muito coisa com as imagens dela. Tinha um terço gigante de madeira, no fundo do quarto, tinha retrato, tinha as imagens. E eu vi na revistinha que para arrumar, namorar 11 anos, mulher das ideias. Como eu era menina muito feia, muito magrelinha, muito feia, né? E eu era difícil de fazer amizade. Então, minha amizade é namorado, né? Aí, o que eu fiz? Esperei minha avó dormir e eu vi na revistinha que se eu amarrasse um barbante no dito cujo lá, colocasse ele de cabeça para baixo a noite toda e a pessoa ia arrumar um pretendente. Aí, eu esperei minha avó dormir, fui quietinha com a velhinha, coloquei de cabeça para baixo. No outro dia, eu esqueci que eu dormia até tarde. Eu dormia até tarde. Minha avó, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu quietinha. Aí ela foi lá, desamarrou, né? Desamarrou, o negócio, colocou no lugar, se deu a vela. E eu comecei a chorar. Que minha avó tinha desfeito o negócio que eu não ia casar nunca. Irmãos, eu fiz isso na cabeça por muitos anos, né? Muitos anos. Minha vida não deu certo porque naquele dia minha avó desamarrou o negócio que eu tinha feito lá. Então, foi uma prática na inocência? Pode até ter sido, mas foi feito. O mundo espiritual que não foi ligado, porque foi feito com uma intenção. Pastor, mas é nos dias de hoje. Vamos continuar aqui o versículo e a gente vai entender. Vamos lá. Ó, versículo 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Versículo 5. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição e, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para quem? Para o Senhor, meu Deus. Então você percebe que o Esdras, quando soube que os filhos de Deus estavam se relacionando com pessoas que não eram e que não serviam ao Senhor, Esdras começou a ver que as confusões começaram a acontecer, porque eles pegaram a semente santa e misturaram com as coisas malignas dessa terra. E aí a consequência das alianças são respeitadas no mundo espiritual até que elas se quebrem. Você pode ver que tanto no casamento fala que o casamento será liberado até que a morte os separe. Ah não, mas o divórcio separa. Vai crendo, né? Até que a morte os separe. Se uma nova aliança não for feita na dependência real de Deus, a aliança antiga fica valendo. A prática antiga fica valendo. Então o Esdras viu isso e colocou a mão na cabeça. Meu Deus, é por isso que eu digo limpamentos. Coisas que fizeram lá atrás estão começando a respingar agora. Coisas feitas lá atrás que eu nem era nascido ainda, começaram a atingir a gente agora, nessa geração. Que é assim que o diabo faz, irmão. Ele vai, através das maldições hereditárias, você pode ver que a maioria das famílias em que o pai bebe, o filho bebe, o neto bebe, e a consequência vai. Caso de câncer, minha família tinha muito isso, todo mundo morria de câncer. Todo mundo. Era homem, mulher, todo morria de câncer. Até que o câncer chegou na minha avó, chegou na minha mãe, e quando chegou na minha mãe, chegou em forma de um caroço pequeno ainda. Minha avó já havia retirado as mamas e tal. Feito todo o procedimento, foi na época que nós conhecemos Jesus. E minha mãe fez o procedimento para arrancar o caroço lá, com a agulha e tal, né? Para fazer o exame, e nós começamos a entender a palavra. Então, quando eu entendi a palavra, eu cancelei aquilo. Falei, em nome de Jesus, na minha família ninguém vai morrer de câncer mais. Então, aquele caroço de 25 anos atrás, depois vocês perguntam minha mãe aí com o tempo, não voltou mais, graças a Deus. Estou quando ela faz exame. E aí o diabo quis trazer confusão no ano passado. Eu fiz um exame, apareceu os 4 carocinhos. Aí o médico olhou para mim, tem história de câncer na família? Eu falei, na família tem, mas na minha família não, porque eu gosto de Jesus. Aí ele riu assim, tipo fanática, né? Aí vou pedir um outro exame. Eu falei, pode pedir, não vai dar nada. Pedi um outro exame e graças a Deus não deu nada.
Por quê? Porque eu não aceitei continuar. Porque se eu aceito, dá na minha mãe, dá em mim, dá nas minhas filhas, e vai até Jesus voltar. Então nós temos que começar a cancelar isso. Vínculos antigos, Senhor, agora eu sou nova criatura. Estou limpinho, estou do zero. Então eu não aceito Satanás impor as práticas antigas sobre a minha vida, sobre os meus relacionamentos, sobre os meus filhos, meus netos. E aí, irmãos, Esdras se coloca de joelhos, estende a mão para o Senhor e começa a orar. Olha que coisa bonita. Ele entende: Senhor, eu não posso pagar o preço por algo que eu não fiz. Agora eu estou na sua dependência. Eu não sirvo a deuses estranhos. Olha o versículo 6. Olha a oração dele. E diz: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. O Esdras pegou aquela culpa para ele: Senhor, eu sei que eu não fiz nada, mas eu estou aqui orando pela minha família é culpada, meu povo é culpado. Lá atrás fizeram isso igual a irmã lembrou aqui, querida mãe, pode chegar diante de Deus, né? Mesmo que um parente já tenha falecido, Senhor, lá atrás aquela pessoa por falta de entendimento fez isso comigo, fez isso com a nossa família, fez isso com o nosso nome, com o nosso sobrenome. Senhor, mas eu estou assumindo aqui essa culpa para que o Senhor venha com a tua limpeza, com o teu perdão, e através de mim o Senhor faça outro. Irmãos, Deus está dando para a gente aqui uma grande oportunidade de zerar a conta. Porque senão Satanás sempre vai trazer a nossa memória. O que acontece com você é culpa de alguém lá de trás. A família ruim que você nasceu. Aí tem gente que fala: não, os homens feios, né? Então eles começam a orar: meu Deus, versículo 6. Estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje. Estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues. E aí que muita coisa acontece e às vezes a pessoa não tem explicação. Continuando. Os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, a espada ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Quantas famílias se envergonharam por causa de um membro que entrou no homossexualismo, que entrou na prostituição, que entrou na vida do crime, que fez aquilo que era errado, talvez até casos de suicídio na família, casos de homicídio. A lista é extensa, irmãos. E lembrando dessas coisas, dói o coração. E muitas vezes traz até o quê? Vergonha. Que a pessoa é conhecida por causa da vergonha que o outro lá atrás causou. Ah, você é da família tal? Sua família não foi fácil não, hein? Aí traz a vergonha para os dias de hoje. Então, o Esdras foi entendendo, foi orando no versículo 8. Agora vê a oportunidade, irmãos. Quando a gente entende o porquê, reconhece diante de Deus, a humilhação é isso aí, irmão. O se humilhar diante da face de Deus é isso aí. É reconhecer culpas e coisas que nós não tivemos nada a ver, mas temos que carregar o nome sobre o nome, né? Aí o versículo 8 aqui, é a grande oportunidade. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar uma estabilidade aonde? No seu santo lugar. Pastor, o que quer dizer isso? Que Deus está resgatando você, está estabilizando a sua vida na presença dEle, para você tomar uma atitude em relação à sua casa. Ah, pastor, não me isso não, esse se vive. Meu irmão, é a nossa família, é o nosso povo, é a nossa descendência. Temos que colocar diante de Deus. E aí ele continua orando aí no versículo 8. Ele continua dizendo:
para nos alumiar o quê? Os olhos, lembra que eu falei? Se os nossos olhos forem bons, como é que eu vejo que meu olhar está bom? Quando eu olho para a palavra, eu começo a acreditar que eu e minha casa serviremos. Não, pastor, mas só não sabe. É porque lá em casa é todo mundo estranho, todo mundo aqui faz isso. Não, irmãos, nós não estamos olhando no natural, nós estamos olhando no espiritual. E o espiritual diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós temos que ver, olhar com os olhos bons. E aí está dizendo, ó, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida nesse momento de servidão. Assim ele encerra o versículo 8, para nos trazer um pouco de esperança, trazer um pouco de vida nesse momento difícil. Meu irmão, é a chance da igreja entrar no tempo da restauração. É o tempo da gente se unir agora. Você une a sua fé com a minha e eu com a sua. E unidos nós vamos até Deus orar. No nosso lar, colocar-nos de joelhos, estender as mãos. Senhor, olha, ninguém aqui tem compromisso com o Senhor, mas eu tenho. Lembra que o Senhor disse para Abraão, né? Se um justo estiver na cidade, eu não vou destruir a cidade. Por causa de um justo, irmãos. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Você não sabe o poder que você carrega. Ai, pastor, mas eu fraquinho assim? Se fraquinho assim, se você julga ser fraquinho assim, você já causa um estrago no inferno. Imagina como você assume o poder de Deus na sua vida. Você vai voltar a viver para correr, gente. Hoje Deus precisa acordar, já cede o entendimento para que todo mundo não se ache capaz. Aí a pessoa fica se achando incapaz, impossibilitada, que ela não aguenta, que ela não é nada, que a fé dela é pequena. Para com isso. Você é o melhor de Deus. E o versículo 9 a gente encerra. E olha aqui, ó, porque servos somos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso. Você está no cativeiro ainda, né? Mas mesmo ali, o Êxodo estava reconhecendo, Senhor, mesmo passando essa situação toda, o Senhor não nos desamparou. O Senhor está nos impulsionando, o Senhor está nos levando a uma vida de liberdade. Meu irmão, mesmo com tanto problema, que muitos nos abandonam, o Senhor não nos abandonou. Ah, pastor, mas tanta porta se fechou, mas a porta do céu continua aberta. É isso que a gente precisa entender. Só que a gente quer ficar na dependência humana. E aí está o erro. A gente fica na dependência humana, aí fica lá com os pactos antigos, as coisas erradas do passado, né? De quando se curvavam para outros deuses. Né? Teve gente que já pagou promessa, se ajoelhou, beijou a imagem, fez tanta coisa, gastou dinheiro nas feitiçarias e tantas outras coisas. Ah, pastor, mas a intenção era boa. Claro que era, mas o ensinamento errado às vezes permanece até o dia de hoje. E ainda continuamos nos encurvando, não às estátuas mais, mas aos problemas da vida. E já é um ensinamento antigo, que a gente tinha que se encurvar. Já pararam para preparar isso? Antigamente, ficava as imagens lá, a gente se encurvava, não era assim? Se inclinava para elas, ajoelhava, beijava os pés, sei lá, tanta coisa. E hoje em dia, muitos estão assim, se inclinando diante dos problemas. Minha situação, não deve estar segura. Ela acaba servindo aquele problema. Ele está errado. Ele está dizendo aqui, ó, no 9. Porque servos somos, porém na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Grécia, para revivermos, olha que coisa linda, para revivermos e para levantarmos a quê? A casa do nosso Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. O que Paulo disse? Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo?
que sois o templo do Espírito Santo e que Ele tem ciúme de vós? Você é templo de Deus vivo. Às vezes o templo está lá precisando de restauração. O templo está encurvado, carregando as cargas do passado. E aí ele está dizendo o quê? Que a beneficência de Deus se estende sobre eles para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus. É para você se levantar. Hoje a casa de Deus é você. E o finalzinho do versículo 9. Para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. O que quer dizer isso, pastor? Para que você seja firmado na presença de Deus. Essa é a nossa grande oportunidade hoje, de buscarmos a Deus, de levantarmos a nossa voz diante do altar, de chegarmos na nossa casa, em vez de chegar lá, os seus planos de mal acabar. Não, vocês são abençoados. Eu oro por vocês. Eu abençoo a minha entrada nessa aí, eu abençoo cada um dos meus filhos. Eu abençoo cada cômodo deste lugar. Que há casas também, irmãos, que às vezes a pessoa não construiu a casa do zero. Ela já foi morar, a casa era pronta. E às vezes ela não sabe quem foi enterrado nas fundações da casa. Ela não sabe quem morou naquela casa, que práticas que tinha. Então, por isso que constantemente nós temos que estar na presença do Senhor, para que aquele ambiente possa ser santificado. Amém? E aí, com a presença de Deus, você vai ter todo o poder para fazer a obra do Senhor. E uma obra maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Então, aplauda Jesus bem forte. Vamos para Ele, vamos para trás. Vamos preparar o caminho do Salvador passado. Amém? A salvação está chegando até nós. E glorificado seja Deus por isso. Verdade é, Senhor, que a grande oportunidade de buscarmos ao Senhor, uma grande porta já nos foi aberta para aquele povo de Israel. O Senhor usou a Síria para que trouxesse aquele povo em liberdade. O Senhor pode usar pessoas para nos direcionar. E o Senhor nos abriu essa porta aqui hoje, usando, meu Deus, o dono desse imóvel para mudar este salão para a igreja, para que pudéssemos nos reunir aqui, meu Deus, e clamarmos a face do nosso Deus. O Senhor nos deu uma oportunidade de cultuar, de aprender. Senhor, eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, Senhor, verdade é que o povo estava sofrendo por coisas antigas. O povo estava sofrendo porque a semente santa foi misturada com semente estranha. E tanto Esdras como Neemias, quando receberam a notícia da destruição, prantearam, choraram, ficaram atônitos diante do Senhor. Que quanta coisa poderia ter sido evitada a Israel. Quantas coisas poderiam ter ficado para trás. Mas aquele povo não olhava para Deus. Aquele povo não se preocupava com um futuro abençoado. E viraram as costas.
Mas o Senhor livra quem é inocente, mesmo que esteja no cativeiro, para que esse inocente se levante ali naquele meio e diga: Senhor, eu sei que muitas coisas aconteceram não porque eu errei ou porque eu fiz o que era mal, mas talvez foram pactos antigos, maldições hereditárias, foram práticas que nos foram impostas e ensinadas, as tradições religiosas, os pactos que fizemos nas simpatias, por mais simples que parecessem, às vezes que fizemos promessas a outros deuses e prometemos tantas coisas. Verdade é, Senhor, que eu e a minha casa, eu e a casa de meu pai pecamos. Por isso que o sofrimento se abateu sobre nós. Mas queremos agora uma aliança nova, Senhor. Uma aliança renovada na fé, fundamentada na cruz de Cristo. O novo de Deus. O novo de Cristo. Porque nós não estamos mais naquelas práticas, Senhor. Verdade é que não temos mais esses hábitos. E hoje, meu Deus, nós cremos num Deus vivo, um Deus que salva, que cura, que liberta, um Deus que aplana o caminho e que dá a oportunidade de que o passado seja enterrado. Às vezes não entendemos coisas que acontecem conosco, mas Pai, nós aprendemos que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. No ungido do Senhor, o maligno não pode tocar. E os nossos olhos foram iluminados hoje para mostrar que as maldições hereditárias não têm mais vez na nossa geração. E cancelamos os pactos antigos feitos pelos nossos pais. E pedimos perdão ao Senhor por muitas vezes que nós e os nossos antepassados se dobraram diante de outros deuses e sacrificaram as finanças da família, e sacrificavam os membros da casa e coisas até que nós desconhecemos, Senhor. Seja magia branca, magia negra, seja o que for. Cultos a deuses estranhos, práticas que trouxeram doenças e enfermidades. Nós quebramos agora o pacto ligado ao passado e condenamos, porque a palavra do Senhor diz que toda ferramenta forjada, toda ferramenta preparada não vai prosperar. Das maldições que lançaram sobre nós, das pragas que lançaram sobre a nossa casa, espíritos malignos, de enfermidade, de rejeição, de miséria, de derrota, de tristeza, de fracasso. Palavras lançadas por membros da nossa casa com o nosso próprio sangue, dizendo: olha, você nunca vai ser feliz, olha, sua família nunca vai crescer, você vai provar o que eu provei.
até o último. Para que tenhamos a fé, para que tenhamos a certeza que Josué teve. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações.
as coisas que atrás ficam, tradições, pactos, alianças, palavras, para viver as coisas novas do Senhor, da liberdade, da paz, da salvação, para que a nossa casa seja rendida aos pés do Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. E eu determino, eu decreto que a bênção da liberdade está sobre a nossa família. Ah, Senhor, pois levamos a preciosa semente e muitas vezes chorando e nos lamentando, mas, Senhor, o cativeiro já parou e para a liberdade o Senhor nos libertou e agora estamos voltando